Seminário 4, aula 13. Estrutura da perversão no Seminário 4. Sejam todos bem-vindos. Nessa aula a gente vai estar falando da moralidade rumo à estrutura. É isso. Por quê? Essa é a abordagem do Lacan. É uma abordagem que vai fazer um afastamento radical dessa noção que é mais tradicional, e essa noção ela se enquadra numa ideia de desvio moral, erro da natureza, falha instintiva. Então, o Lacan ele vai trazer a perversão não como esse erro, esse desvio, mas como uma estrutura. E sendo uma estrutura, tem um funcionamento estável, com a lógica de funcionamento também. Então, essa estrutura ela vai manter uma relação bastante particular, sim, com o desejo, com a falta e com a lei, certo? O primeiro ponto, então, que a gente pode dizer é, bom, para o Lacan, a essência da estrutura perversa é uma recusa, sim, mas é uma recusa bastante proeminente, ativa. E é uma recusa que acontece dentro de uma ciência, né? Uma constatação. É a constatação que o sujeito faz da lei da falta, certo? É a constatação que o sujeito faz da lei da falta. Então, a lei da falta, lembrando, é a lei da castração. Enquanto o neurótico, certo, ele recusa ver essa falta, que é o próprio funcionamento do recalque, do sintoma metafórico, o perverso ele vai ver a falta, segundo Lacan, mas ao ver a falta, ele vai se recusar a aceitar as consequências dessa falta, né? E quais seriam as consequências dessa falta? Lembra que a gente falou na aula passada sobre o ordenamento, né? Que está no grande outro. Então, ele vai recusar aceitar as consequências que são advindas da castração. Ele não vai aceitar passar por esse ordenamento. Quando no neurótico, a aceitação desse ordenamento se dá por meio do recalque e, por consequência, como consequência, a formação de sintomas. Recalque, aquilo que recalca, volta na forma de sintoma. Lembra, assim, para você não achar que a gente está assim, falando algo muito distante, a gente está trazendo elementos que já foram conversados em aulas anteriores, tá? Então, se você quiser ficar nessa aula, vai ser muito legal também. Capta um pouco da essência e volta para as aulas anteriores. Então, o que acontece na estrutura perversa? A pessoa ela vai entrar em contato com essa falta, vai ver a falta, vai estar ciente das consequências advindas da lei da falta, mas a pessoa vai recusar essa lei, né? Isso que acontece na estrutura perversa, recusa a lei e as consequências, né, desse recalque. Então, essa negação da castração, a negação dessa lei, é a condição para a própria existência da estrutura perversa, né, enquanto estrutura. Se não houver a negação, não há a existência dessa estrutura perversa, né? O sujeito, então, deixaria de ser perverso e passaria a ser neurótico. Então, outra coisa que Lacan vai trazer, que é bem importante, é a questão do ato e a fantasia perversa, né? Que tanto o ato como a fantasia na estrutura perversa
tem uma função bem importante, né? É uma função que é defensiva, né? Ou seja, ela não vai servir para recalcar, para deslocar, né? Essa constatação, né, da falta, mas essa falta no desejo do outro, no campo do outro. Mas ele vai usar essa constatação e, diferente do neurótico que recalca, o perverso vai construir uma realidade alternativa, digamos assim, né, para poder justamente desviar desse, entre aspas, susto, né? Esse ato de susto da castração. Então, o objetivo final dessa construção perversa é, no final das contas, sustentar esse discurso de plenitude, essa crença, né, na completude que pode ser encontrada no outro, ou seja, não há falta no outro, né, nem para o outro e nem para mim. É possível uma relação de plenitude, né? Então, o perverso, ele vai usar o significante não para barrar ou enganar o desejo. Não vai ser essa a função do... que é o que acontece, por exemplo, na neurose. Mas ele vai usar esse significante para confirmar e garantir a existência da plenitude. E por estar sustentando, né, por ele estar sustentando que ele pode, por assumir essa posição, de sustentar que ele pode completar, né, vamos colocar assim, esse objeto primordial, a mãe, e que essa mãe não tem falta, ele não admite essa falta, é como se fosse assim, eu quero a mamãe, não quero o papai. Então o perverso ele vai se colocar nessa posição de desafiar, porque precisa desafiar a lei da falta, né? E viver acima dessa lei, né? Da lei simbólica. Então, a metonímia, que a gente já conversou aqui antes também, a metonímia perversa é um mecanismo, eu vou explicar para vocês, é um mecanismo pelo qual essa recusa da lei, né, termina, né, mas também esse mecanismo termina, mas também de uma maneira paradoxal, ele aponta também para a própria lei que ele está recusando, né? Que é a ideia, por exemplo, de uma demonstração rígida que é feita para o pai, né? Então, a diferença estrutural, né, que é fundamental entre a neurose e a perversão é justamente esse lugar de recusa, né? Na neurose, a recusa é da percepção dessa falta, e na perversão, a recusa é das consequências que advêm da percepção da falta. Percebe? O neurótico recusa, ele tem a percepção dessa falta. O perverso constata essa falta, tem essa percepção da falta, e a recusa é das consequências que advêm dessa percepção, né? Então ele não aceita, ele se recusa, né? E aí por isso que é uma demonstração rígida para esse pai, né? Então a recusa nas consequências que vêm dessa percepção, né? A angústia, ela evidentemente ela é evitada, não pelo recalque então, como é na neurose, mas é pela construção no perverso de um cenário controlado, que é o que o Lacan vai estar chamando de fetiche, ritual, atos perversos, né? E por que que existe esse cenário construído, né? Porque é o cenário que vai garantir a aparência da plenitude inabalável. Então, a perversão, né? A perversão é uma estrutura que conhece, isso é importante, né? Conhece a castração, mas ao mesmo tempo, nessa estrutura, tenta-se
anular essa castração de maneira ativa, né? Então, né, dentro dessa estrutura, se coloca como exceção a lei que não deveria ser uma exceção, a lei que é a regra, né, da castração, ela é colocada na estrutura perversa como uma exceção. Então, a lei universal da falta, que é uma lei universal, a falta, ela é colocada como uma exceção. Então, o perverso, né, no final das contas, ele não é alguém que não foi castrado, mas é alguém que, quando foi confrontado com a castração, ele vai responder com, entre aspas, um não, obrigado, né? Bastante radical, e vai construir um teatro para poder sustentar esse não. Legal? Então, lembrando que a gente está fazendo aqui uma visitação, né, ao seminário 4 do Lacan. O ponto nosso agora é a estrutura da perversão. E em outros módulos a gente vai aprofundar um pouco, né? E aí a gente pode falar, né, do que o Lacan traz nesse seminário também, um pouco da ideia de arquitetura da falta, né, que seria a castração, a frustração e a privação. Então, vamos pensar assim, o Lacan ele traz que a estrutura psíquica de qualquer sujeito, a neurose, a perversão, a psicose, ela é determinada pela forma como o sujeito se posiciona diante da falta do objeto. Então, a estrutura psíquica ela é determinada por essa posição que se assume em relação diante dessa falta do objeto. Bom, existem 3 modalidades distintas, né, dessa falta, né? Dessa falta, e cada uma dessas modalidades elas podem ser situadas em um registro diferente. Vamos ver então como que é? Então vamos ver as modalidades, né, da falta. Modalidade da falta, a castração. Então a castração como uma modalidade da falta, a gente vai ter que a castração é uma falta que é simbólica, né? Então o registro dela é no simbólico, essa falta simbólica, e é de um objeto imaginário, no caso, o falo. Então, voltando, né? Existem 3 modalidades distintas da falta, que é a castração, a frustração e a privação, e cada uma dessas modalidades estão situadas num registro diferente. Então, a modalidade da castração, ela está situada no registro simbólico, tá? E o objeto, né, dessa falta é um objeto imaginário. Que objeto é esse? O falo. Então, a falta simbólica, na castração, a falta simbólica de um objeto imaginário, que é o falo. Na frustração, a falta não é simbólica. Na frustração, a falta ela é imaginária. A falta não é do símbolo, né? A falta é de um objeto real. Por exemplo, o seio. Então, a gente falando do bebê, experimenta a frustração, essa falta imaginária de um objeto real, que é o seio. E temos a privação, que é a falta real de um objeto simbólico. Então, por exemplo, né, a falta do pênis como suporte do falo. Tá bom? Então, a castração, né, uma operação, colocada assim, que vai instaurar, vai criar condições para que a lei simbólica, né, que é a proibição do incesto, a dívida
simbólica, né? A dívida simbólica. O que é a dívida simbólica? É importante dizer que a dívida simbólica, a gente não está falando de dinheiro, mas quando a gente fala da dívida simbólica, a gente está falando dessa grande lei, essa lei que organiza o mundo, que organiza a sociedade. Então, quando se diz que você tem uma dívida, né, simbólica, é como se, vamos colocar de um jeito mais simplificar um pouco, é como se você devesse para esse pai simbólico, né? Pai enquanto operador, função, né? E você deve esse pai simbólico por ter um lugar para poder crescer. Então, a lei, ela proíbe que você seja tudo para mamãe. Essa é a ideia da lei da falta. A lei da falta, ela proíbe que você seja tudo para essa mamãe. E aí, qual o pagamento, né, para entrar nesse pacto de troca da vida humana, né, que vai te permitir, e é um pacto importante, que ele vai te permitir ser sujeito e não objeto. Volto a dizer, gente, a gente está falando aqui de teoria, de estrutura, de elementos que a gente já discutiu anteriormente. Não é uma coisa assim tão óbvia a princípio, né? A gente tá falando de coisas que não são sabidas, né? O que não se sabe, né? Então, a gente tem aqui essa dívida simbólica, não como um dinheiro, mas essa grande lei, né? E essa lei que organiza a sociedade, etc. E você tem essa dívida simbólica, essa dívida com o seu pai simbólico. E como que você abre? Você paga essa dívida, né? Simplificando a questão. É abrindo mão dessa espécie de direito natural que você tem, né? Você abre mão desse direito natural de ter a mãe toda sua, né? Então você vai pagar essa dívida abrindo mão. E é o valor que você tem que pagar para entrar nesse pacto societário, né? Nessa troca, né? Da vida humana. E é também algo que vai tirar da condição de objeto e vai te trazer para uma condição de sujeito. É o pacto necessário para você não ser engolido, no final das contas, né? Tá bom? Vamos lá, o que mais tem aqui para a gente falar? Então, a castração é essa operação que vai instaurar, então, essa lei simbólica, né? Que é essa proibição do incesto, que é essa dívida simbólica que a gente acabou de falar, né? A falta é estruturante do sujeito, então é uma operação que vai trazer essa falta, essa operação da casação, ela vai trazer essa falta que ela é estruturante para o sujeito do inconsciente, ok? Beleza, beleza. Então, falando da estrutura perversa, ela não vai se definir, então, né, pela ausência de castração, né? Mas é uma sutileza aí bem importante. Não é ausência de castração, mas é por uma resposta, né? Que se dá diante dessa ameaça de castração simbólica. Então, diante dessa ameaça de castração simbólica, tem-se uma resposta específica construída, e isso é o que chamamos de estrutura perversa, a essa resposta construída diante dessa ameaça da castração simbólica, desse susto. Então, a gente está falando de uma desautorização, né? Um Verleumdung, né? Acho que é assim que fala. É um Verleumdung e que é a desautorização. Desautorizou essa lei, né? Então, um neurótico, né, trazendo assim uma contrapartida, ele aceita essa castração simbólica, paga o preço, digamos assim, que é o recalque, né? E o sintoma, recalcou, volta como sintoma. O perverso
ele vai aceitar não a lei da falta, ele vai aceitar a percepção, ele vai ter ciência dessa percepção de falta, né, do falo na mãe. Opa, constatei, ó, não tenho falo na mãe. Tá, constatei, beleza. Mas eu me recuso a aceitar que essa falta ela tenha um valor de lei. Eu constato que a falta, que existe a falta. Meu, basicamente é isso daí. Pega isso aí e guarda. Eu constato que falta falo da mãe, mas eu me recuso que essa percepção que eu estou tendo aqui da falta e das consequências da lei da falta, eu me recuso e não eu desautorizo, né, como é o Verleumdung, eu desautorizo então que essa lei ou que essa lei da falta, que essa constatação da falta ganhe valor de lei, uma lei universal. Isso é a lei da falta. Então, por exemplo, o fetiche